Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Thiago Simão, gestor de marketing aqui da Ergil Construções, e a gente está começando hoje o nosso primeiro Ergil Conecta. E o nosso convidado aqui é o Fabiano. Fabiano, muito obrigado por aceitar o convite. Você é o primeiro convidado nosso a participar. É o nosso primeiro programa, digamos assim. E para começar, eu queria que você primeiro se apresentasse, né? Então, quem é você, o que você faz, e aí a partir daí a gente começa a conversar um pouquinho. Legal. Bom, Thiago, obrigado. E na realidade eu queria primeiro agradecer você pela oportunidade de estar conversando acho que um tema bastante pertinente para quem vai comprar um imóvel, quem está pensando em construir, reformar, né? Mas é óbvio que a gente vai dar um foco agora bem em cima do que a Erigil propõe, né, para os seus clientes. E eu acho interessante essa iniciativa de vocês e eu fico muito feliz de estar participando desse processo, ser o primeiro ainda, né? Mas eu acho que a gente vai de alguma forma tentar ajudar aí a responder algumas questões. Bom, meu nome é Fabiano Taleb, eu sou arquiteto e a gente trabalha bastante com casas de alto padrão, nós fazemos a parte também de projetos para incorporações, projetos comerciais, projetos para construção no mercado imobiliário e também fazemos bastante a área de projeto de interiores para áreas de lazer, áreas de convívio, para esses prédios, né, que é algo muito importante hoje que o pessoal pede bastante, que é um item que traz um valor, que agrega um valor e também um contexto de morar, de viver bem mais prazeroso, né, para quem está comprando aquele imóvel, aquela conquista daquele primeiro empreendimento. Não, bacana, bacana. Fabiano, vamos começar então. Acho que a primeira pergunta que a gente tem que estabelecer acho que é o básico de tudo, né? Que seria qual a real função da arquitetura? Porque as pessoas pensam muito que a arquitetura é um ponto muito mais estético, e a gente sabe que na verdade não é isso. Também é isso, mas não é isso. Queria que você explicasse um pouquinho. Isso é legal, é uma pergunta bastante pertinente ao tema, porque é uma das coisas que a gente coloca isso para os clientes, né? Porque às vezes alguns clientes apresentam uma série de... Hoje, às vezes, quando o cliente vem contratar a gente, ele traz um monte de foto. Eu gosto disso, gosto daquilo, gosto daquilo. Mas aquilo lá, de repente, ele pode até achar bonito, mas ele não funciona naquele imóvel dele, né? Por exemplo, um apartamento, você tem uma limitação de área, né? Você tem uma área para trabalhar, você não pode mexer em janela, você pode mexer no máximo em algumas nas paredes internamente, mas você não pode mexer em nada que influencia na estrutura. E às vezes a pessoa ela acha que vai caber aquela solução plasticamente que agrada, mas só que ela não atende na questão funcional. Então a arquitetura, a gente gosta, óbvio, né, do bonito. O ser humano ele é atraído pelo belo, né? Então assim, é uma coisa super interessante você ter esse conceito do belo. E muitas vezes as pessoas procuram a gente pelo bom gosto dos trabalhos que a gente faz. A pessoa, poxa, gostei, de muito bom gosto. Esteticamente é o primeiro ponto que seduz a pessoa a te contratar, a comprar um imóvel. Só que acima disso existe a questão de ergonomia, quando a gente fala em projeto de interiores, né? Então existem espaços mínimos para algumas coisas funcionarem, existe uma circulação meio lógica para que a forma com que você funcione, como é que funciona o teu dia a dia, a tua vida dentro de um imóvel, entendeu? Então assim, a arquitetura ela tem esse conceito plástico muito forte, muito inserido de uma forma muito agressiva no mercado, né? Então o pessoal olha muito a arquitetura como se fosse, poxa, aquela coisa muito bonita. Mas a gente tem aí várias experiências internacionais que são projetos belíssimos, mas que têm problemas sérios de acústica, problemas sérios de conforto térmico, de iluminação, insolação. Então, assim, até questões estruturais, que às vezes a estética pode colocar em algum momento uma estrutura, se não for bem planejada, se não for bem projetada, em risco, né? Então, às vezes a gente tem que abrir do essencial daquela questão do belo para que ela fique de pé, para que ela seja saudável, para que ela tenha um conforto térmico, para que ela tenha uma qualidade ergonômica apropriada para aquele uso, né? Então, assim, a arquitetura ela vai muito além, né? O que a gente tenta, qual que é o nosso foco como arquiteto, né? Aqui no nosso escritório. O que a gente faz aqui quando a gente coloca um projeto, alguma discussão aqui com quem trabalha com a gente? É justamente de tentar trazer algo com a prioridade da função,
mas que esteticamente seja bonito, né? A gente tenta evitar pegar o estético para depois tentar achar uma solução para algumas questões. Em alguns momentos até pode acontecer isso, tá? Não é uma coisa que nunca acontece, é errado. Não, muitas vezes você parte de um traço esteticamente mais convidativo, mais sedutor, mas que ao mesmo tempo você está pensando de alguma forma. Hoje, quando a gente começa a fazer um projeto, a gente já pensa nas paredes de uma certa forma, com alguma modulação que vai trazer uma facilidade para o conceito e para a solução estrutural. Bacana. Acho que foi uma bela explicação para o pessoal entender que não é só a beleza, né? Assim, existe toda uma questão por trás da arquitetura. E, Fabiano, uma outra pergunta, seguindo exatamente essa linha, né? Qual que é o processo de pesquisa, né? Qual que é o processo de criação? A gente sabe que existem casas, existem condomínios, existem empreendimentos, né, como apartamentos. Alguns, inclusive, já vem com nome, né? Então a pessoa chega e fala: Fabiano, tem a casa com nome tal, né? Ou o empreendimento já tem um nome e tudo. Isso influencia na criação? Como funciona esse processo criativo, né? De você pegar um projeto e falar, ok, como eu vou então estabelecer o que vai ser feito, qual que é o norte do projeto? Tiago, como é que a gente começa? A partir do cliente define, a primeira coisa, geralmente quando o cliente ele procura você é porque ele já gosta do teu trabalho, ele já conheceu algum trabalho seu, o arquiteto tem muito essa questão de você pega o cliente pelo gosto do que ele viu. Raramente alguém vai me contratar e não gostou de nenhum projeto meu. Ele já conheceu algum projeto de um amigo, de um familiar, de um parente. Então quando ele chega até você, você já tem uma linha de trabalho. Você já tem um traço, né, de projeto, a gente tem essa poesia de falar do traço do projeto. Então, assim, a pessoa já conhece um pouco a linha que você trabalha, né? Alguns clientes pedem algumas coisas bem diferentes do que a gente trabalha, né? Eu estou fazendo uma casa agora neoclássica, que não é o nosso foco de projeto aqui, mas um cliente que era um cliente antigo, ele pediu e a gente está fazendo. A gente teve que até estudar o neoclassicismo, aquela coisa toda, para poder atender o cliente, né? Não é que eu não faço a casa neoclássica, não é bem assim, a gente não tem esse conceito, né? O mercado é muito amplo, né? E você, em algum momento, você pode atender um cliente que você faz outros trabalhos e você vai fazer, de repente, um trabalho diferenciado do que foge um pouco do teu padrão de desenho, de linha. Mas quando o cliente chega até nós, ele já sabe que ele gosta de alguma coisa que a gente faz, ou porque alguém que indicou, fui na casa do fulano, adorei aquela casa, fui no apartamento daquele, né, do meu primo e, gostei do que você fez lá, tal, e ele me deu o teu telefone. Então a conversa começa por aí. Então quando chega, você já tem uma referência que é você mesmo. Então você já tem uma questão. Mas a gente começa, quando o cliente, vamos fechar, a gente faz a proposta, ele fecha o contrato com a gente para começar um trabalho, a gente faz um briefing. Aí nesse briefing a gente faz um questionário, e esse questionário a gente vai perguntar várias coisas, se é uma construção de uma casa, de um empreendimento grande, qual que é a expectativa, se é um imóvel, um prédio, quantos apartamentos, de quantos quartos, se é uma casa, quantos dormitórios, se vão ser suítes, se não vai ser suíte, se vai ter lavabo, se vai ter despensa. Então a gente monta um programa de uso. Por isso que eu falo que a função é importante. Primeiro eu preciso saber qual vai ser a função daquela arquitetura, né? Para saber o que eu preciso colocar para depois começar a pensar nos espaços. Então, só que aí nesse briefing tem perguntas ligadas à estética, né? Então, assim, aí eu peço algumas referências, como você deu esse exemplo, né? E aí as pessoas mandam para a gente. E aí aqui no escritório a gente gosta muito de viajar, né? A trabalho, a gente viaja bastante a trabalho, mas a gente viaja também muito a lazer. Infelizmente, por conta da pandemia, até esse novo momento aqui que a gente está vivendo aqui, né, de fazer uma entrevista online, é uma questão é um novo modelo. Então eu até fiz uns meses atrás, eu coloquei no Instagram uma frase lá, que agora a arquitetura vai ter um novo jeito de olhar as coisas, uma nova necessidade. Então existem pessoas que estão migrando de cidades, de grandes polos, porque tinha que trabalhar naquela cidade de São Paulo, e São Paulo é uma cidade que tem gente que adora morar lá, tem gente que odeia morar lá, né? Então, assim, as pessoas que não gostam de morar lá, moram por causa do trabalho, hoje estão tendo a oportunidade de morar em cidades mais distantes, por causa da questão remota,
né, de trabalhar remotamente. E essa questão de trabalhar remotamente influencia hoje até na própria planta do imóvel, de uma casa, de um apartamento. Hoje, às vezes um home office às vezes não é o suficiente. Às vezes tem o pai, a mãe que trabalham e depois tem os filhos que também estudam hoje remotamente. Então isso mudou também, né? Então no briefing isso tudo aparece no briefing. E a gente usa muito, a gente tem muita arquitetura brasileira, é uma arquitetura muito rica, né? Mas a questão de tecnologias, de sofisticações, de novidades, vem muito da Itália. Esse ano a gente ia para a Itália, para Milão, que todo ano tem uma feira lá, porque é onde tem as tendências do design, principalmente na área de interiores, né? A feira Salone Internazionale de Milano. Então, assim, é um salão voltado para isso. Então, assim, você conquista um conhecimento, você acaba absorvendo um conhecimento muito grande daquilo que vai vir para o mercado. Muitas vezes no Brasil, hoje, com a questão da internet, as pessoas já veem muita novidade. Hoje, o Salão de Milão, esse ano foi feito uma conferência de uma equipe que estaria nesse salão, e eu fui convidado para participar dessa conferência, e eles fizeram a apresentação de algumas novidades para a gente de uma forma remota, online, como se estivéssemos lá, mas cada um aqui no seu escritório. É óbvio que não é a mesma coisa, você não tem a mesma percepção, você não senta numa cadeira, na poltrona nova, mas a gente consegue entender como é que vai funcionar esse produto, né? E isso é uma forma de te influenciar. O mercado, aquilo que está sendo lançado, influencia bastante. Mas o que a pessoa gosta, o que ela apresenta para a gente. Então a gente procura aqui no escritório estar sempre antenado nas questões internacionais, né? A gente tem muito essa prática de estar viajando para conhecer aquilo que é feito lá fora, para a gente poder aplicar de alguma forma aqui dentro da nossa cultura, dentro do nosso trópico, da questão tropical, da questão do ambiente, né? Então isso está sempre dentro, tá inserido no nosso processo. Não, perfeito, perfeito. Fabiano, e seguindo, inclusive, essa mesma linha, né? A questão da arquitetura ela não está presa somente à questão do ambiente interno, né, digamos assim. Ela está muito ligada à questão de paisagismo, de planejamento urbano, de restauração, inclusive. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, né? Quais são as outras raízes, né, da arquitetura, que as pessoas acabam tendo a ideia de que ela está muito ligada a uma casa, a um apartamento, a um condomínio, mas na verdade, como na parte interna ainda, né? Mas existe a parte externa, existe uma outra concepção também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, a gente aqui no escritório, eu pessoalmente, né, não antes de eu ter o escritório, eu trabalhei numa empresa e fazia projetos de planejamento urbano. Então é muito interessante você falar isso, porque eu tive um momento, alguns anos da minha profissão, que eu fazia trabalhos de edificação, mas era uma empresa que fazia trabalhos de arquitetura e de urbanismo, né? Então eu fiz projeto de ciclovia, fiz projeto de hospital, fiz projeto de escolas, isso tudo está muito associado, né? Não deixa de ser arquitetura. Sim. Mas o planejamento urbano é algo que passa, tanto é que a minha formação, eu sou arquiteto e urbanista. Então, assim, o arquiteto, a maioria das universidades tem essa dupla formação, arquiteto e urbanista. Acho que uma ou outra que forma só arquiteto, mas na grande maioria são arquitetos e urbanistas, né? E é justamente isso, porque você começa a pensar no macro para chegar no micro, né? Então a arquitetura, você começa pensando numa cidade. Experiência no Brasil, uma cidade planejada, Brasília, né? Sim. O Oscar Niemeyer, feito por Oscar Niemeyer. Então assim, você começa de uma forma macro, olhando uma cidade, aí você vai olhando, você vai criando as macrozonas, aí você vai trabalhando essa questão, aí você tem a questão da legislação. Então assim, até quem dita as regras, né, do jogo, do mercado imobiliário, é um planejador, quem trabalha com planejamento urbano. Então, assim, os arquitetos, eles formulam as legislações para falar quantos andares pode ter um prédio, para poder limitar, criar gabaritos, para poder garantir, não somente a pessoa que mora naquele apartamento, mas para a cidade como um todo, áreas de sombra, áreas de circulação. Aí você tem que verificar tráfego, se você tem o impacto que vai gerar aquele imóvel naquela região, né? Então você faz um prédio lá que tem 1.500 apartamentos, e tem uma experiência aqui na cidade que foi feito um prédio que tinha 1.500 unidades, eram 6 ou 7 torres num condomínio. Então você imagina 1.500 veículos
né? Você multiplica aí por 3, tem 4.500 pessoas morando num único terreno. Então você imagina o que isso traz de problema para um bairro, para uma rua. Então se a rua for estreita, vai vir uma fila de carro quando o cara chega em casa. Então a arquitetura para chegar no micro. Tem até o design, às vezes, de uma mesa, o design de um produto. Tem arquitetos que trabalham com design de produto, né? Então, assim, é muito rico, né? Inclusive até fotógrafos. Tem fotógrafos que são arquitetos, né? Arquitetos que viraram fotógrafos, porque tem o olhar da cidade. Então ele acaba tendo aquela vocação até artística, porque eu tive colegas que descobriram a fotografia na faculdade, né? Eu fui um que gostei pra caramba, eu gosto de fotografia, inclusive tem uma sempre aqui comigo, e porque eu aprendi a gostar da fotografia, porque a fotografia é o olhar, é uma janela que você abre para uma cidade, entendeu? Então, assim, a arquitetura, ela entra até nessa questão do olhar, porque a gente, como arquiteto, a gente vira um observador do convívio humano, né? Então, assim, como é que é a relação humana, como é que as pessoas circulam na cidade, como é que os carros... Então, o arquiteto tem sempre uma tendência a tirar o carro da rua e colocar a pessoa na rua, né? Então isso tudo a arquitetura ela é muito ampla num contexto de convivência, né, do ser humano em si. Não, perfeito. Acho perfeito. Era exatamente isso mesmo. Fabiano, e para a nossa reta final aqui, uma pergunta que é até uma curiosidade minha, na verdade, que como funciona essa questão de tendências, né? Então, o que geralmente dita uma tendência, o que dita o que seria uma cor, né, que entra na moda, digamos assim, como funciona esse estudo, né? Existe provavelmente alguma experiência que deu muito certo e as pessoas pegam essa experiência e acabam replicando, ou são tentativa, acerto e erro, como funciona? Essa questão de cor é uma coisa engraçada, interessante, Thiago, até é uma pergunta bastante provocadora, né? Porque assim, na realidade, o que acontece? As cores, que o ano passado era o Classic Blue, que o Pantone, né? A gente tem a Pantone aí, que é um catálogo de cores fenomenal, que o mundo inteiro usa ele, né? Então, assim, aí acho que o ano passado foi o Classic Blue, e parece que esse ano é o cinza, o amarelo. Então, assim, eles trazem essa provocação e muitas pessoas acabam... Eu, particularmente, não gosto muito de seguir essa tendência, mas existem clientes que vêm pedindo isso pra gente. Eu queria pôr agora... diz que tá usando azul, eu quero usar o azul. Então, assim, eu falo muito pro cliente, olha, você quer uma arquitetura de interiores, porque isso envolve muito as casas externamente, essa ousadia de cor ela é um pouco mais limitada, tá? As pessoas têm mais receio, porque pintar uma casa não é uma coisa fácil, né, de depois refazer. Mas você vai em Paris, você pega aqueles museus todos coloridos, né? Você pega obras de Mondrian, que trabalhava com as cores, aquela coisa bem, o que a gente fala da fachada mondriânica, que é aquela questão das cores mais fortes, vermelho, amarelo, azul. Então, assim, você verifica que existe isso na arquitetura, obviamente. Mas o que eu falo para o cliente é o seguinte: você quer seguir essa tendência ou você quer um projeto que seja mais atemporal? Porque quando você pega essa tendência da cor, como você está falando, você fica, pô, legal, 2020, aí você se sente meio que na obrigação no ano seguinte tirar aquele Classic Blue da parede, entendeu? Sim. E a nossa casa, eu pelo menos, eu evito bastante estar fazendo manutenção dentro da minha casa, morando, né? A gente só faz quando realmente precisa. Agora, tem gente que adora ficar toda hora pintando a casa, mudando a cor. Aí, se o cliente tem esse perfil, eu falo, você tem esse perfil, vamos embora. É legal você me contratar mais vezes, né? Eu brinco. Você vai estar sempre me chamando para refazer a tua casa. Mas isso é algo muito específico, né? Mas existe essa tendência. Mas a gente aqui no escritório não tem tanto essa tendência. A gente segue mais tendência de materiais e texturas, que aí geralmente são essas feiras de revestimentos internacionais que ditam as regras, né? A gente tem um fabricante de produtos de revestimentos aqui no Brasil muito forte, que ele dita praticamente as regras que vem lá de fora. Ele não inventa também, tá? Ele vê o que está sendo lá fora e traz para cá. E aí, consequentemente, as outras vêm atrás dele, desse fabricante, seguindo a tendência de revestimentos, de cores e texturas, né? Mas a cor propriamente dito,
Ela tem, a Pantone hoje está colocando isso, aí, mas essa regra é para moda, é para uma camisa, é para um tênis, né? Então você vê as mulheres seguem muito essa questão das tendências das cores, né? Na arquitetura tem gente que acaba absorvendo também, eu tive clientes que pediram o Classic Blue, né? No ano que ele foi aí o mote da campanha da Pantone, mas é muito particular. Geralmente, os clientes não são de fazer muitas reformas, né? Fala, se você quer um projeto que, não, eu quero atender agora o amarelo, é legal, você faz o amarelo. Mas é o ano que vem, ou talvez no máximo 2 anos, você vai querer mudar, porque não vai ser mais a cor do ano, né? Sim. Então, a gente vai tipo, tateando, né? O cliente, o mercado, a moda, mas geralmente essas cores vêm da moda das roupas até, né? E acaba vindo também para a arquitetura, porque a arte em si ela é toda interligada, né? A arte tem vários setores, desde as artes plásticas, a arte cênica, então assim, isso tudo influencia, né? O ser humano precisa de arte, né? Para poder dar uma aliviada, descompressar, fazer uma descompressão, né? Então assim, é muito interessante. E eu acho que quando a pessoa tem essa ligação, fica antenado, é uma pessoa que também geralmente é uma pessoa mais relaxada, que curte essa questão, né? Então a gente vai sentindo o cliente. Sentindo o cliente. Não, perfeito, perfeito. Fabiano, muito obrigado, né? Muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que você tenha gostado também. Vamos fazer mais vezes, né? Acho que tem muito assunto para ser conversado ainda dentro dessa área. E eu tenho algumas curiosidades dentro dessa área, então acho que a gente pode fazer um próximo episódio, a gente combina se você estiver disponível. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero que você deixe os seus contatos aí para a gente, né? Seu Instagram, como funciona para entrar em contato com você. A gente vai deixar também depois nas redes sociais aqui a marcação dos seus contatos. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Tiago, muito obrigado. Para mim foi um prazer estar conversando com você, uma conversa descontraída aí, bastante interessante. E para mí foi um privilégio ter sido o primeiro espero que sejam várias pessoas que venham trabalhar e trazer com riqueza informações aí para o espectador, para quem está assistindo esse vídeo, né? E torcendo para que isso ajude as pessoas a entenderem vários processos, né? Que fazem parte aí do mercado imobiliário, da construção civil. E obrigado novamente. Meu Instagram, você pode procurar lá, tem arquiteto Fabiano Taleb. Aí tem lá o link de contato, né, de mensagem. Você pode mandar um direct pelo próprio Instagram, um e-mail. E a gente, com prazer, aí vai estar atendendo aí quem tiver com dúvidas ou até com alguma intenção de fazer algum trabalho com a gente. Muito obrigado aí pela oportunidade. Agradeço aí toda a Ergil, a diretoria, por essa oportunidade, e você aí por essa iniciativa aí que eu acho muito brilhante aí para esse momento aí, que as pessoas estão bastante em casa e às vezes querem ver um conteúdo diferente. Eu acho legal isso aí. Prazer em participar e parabéns por todo esse processo aí. Valeu, obrigadão, gente. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau.